Existe uma diferença grande entre alguém estar confusa, estar distante ou estar passando por uma fase difícil e alguém ter perdido o respeito por você. Confusão pode ser temporária. Fases passam, mas quando o respeito vai embora, a dinâmica muda de forma estrutural. E o pior, o desrespeito raramente começa de forma explícita. Ele se instala em pequenas permissões. O primeiro sinal de que ela já não te respeita é quando suas palavras perdem peso. Você fala algo importante, um limite, uma necessidade, um incômodo, e aquilo não gera efeito real. Ela escuta, mas não ajusta. Concorda, mas repete o comportamento. Quando o respeito existe, a fala tem consequência. Quando não existe, a fala vira ruído. O segundo sinal é quando ela se sente confortável em te interromper, desqualificar ou minimizar, seja em conversas privadas ou, pior ainda, diante de outras pessoas. Não é brincadeira saudável, não é ironia leve. É corte, desvalorização, sarcasmo recorrente. Brincadeira respeita limite, desrespeito testa até onde pode ir. O terceiro sinal aparece quando ela não leva seus limites a sério. Você diz que algo te incomoda, que não gosta, que não funciona para você, e isso é tratado como exagero, insegurança ou drama. Quem respeita, ajusta. Quem não respeita, argumenta. O quarto sinal é quando ela passa a tomar decisões que te afetam sem sequer te considerar. Não pede opinião, não avisa, não consulta. Apenas age e espera que você se adapte. Isso não é independência, é desconsideração. O quinto sinal é quando o tom muda. Não apenas o que ela diz, mas como diz. Impaciência, ironia, frieza, impessoalidade. A forma de falar comunica que você deixou de ser alguém que ela cuida emocionalmente. O respeito mora no tom. O sexto sinal é quando ela começa a testar sua reação ao desrespeito. Pequenas provocações, comentários atravessados, cancelamentos sem aviso, atrasos recorrentes. E observa se você engole, se explica, se adapta. Se não há consequência, o comportamento escala. O sétimo sinal, talvez o mais importante, é quando você começa a se sentir menor perto dela, menos confiante, mais cauteloso, pisando em ovos, pensando duas vezes antes de falar algo simples. Esse sentimento não surge do nada. Ele nasce quando o respeito já está rachado. Agora vem a parte que muitos homens resistem a aceitar. Respeito não se perde de repente, ele é cedido aos poucos. Cada limite não reforçado, cada incômodo engolido, cada adaptação feita para evitar conflito. O desrespeito não começa quando ela cruza a linha. Começa quando você não reage ao primeiro passo fora dela. Outro erro comum é confundir desrespeito com personalidade forte ou jeito direto. Personalidade forte não invalida. Jeito direto não humilha. Quando há respeito, até a discordância vem com cuidado. Outro erro grave é achar que respeito se recupera com mais atenção, mais paciência ou mais concessão. Isso raramente funciona. Na maioria das vezes faz o oposto. Confirma que você aceita menos. Respeito não cresce onde não há limite. Esse primeiro bloco não é para criar paranoia, é para criar leitura clara de dinâmica. Todo relacionamento saudável tem conflito, ajuste e diferença. O problema não é discordar, é não ser considerado. Nos próximos blocos, vamos aprofundar cada sinal, mostrar como eles aparecem na prática e, principalmente, o que acontece quando o respeito começa a cair e ninguém faz nada. Porque quando o respeito acaba, o amor até pode continuar por um tempo, mas ele passa a existir sobre terreno instável. E insistir num vínculo sem respeito cobra um preço alto, emocional, psicológico e identitário. Depois que o respeito começa a rachar, a relação entra em uma fase perigosa, porque nada parece grave o suficiente para justificar uma reação forte, mas tudo junto começa a corroer sua posição. Esse
É o estágio em que muitos homens sentem que algo está errado, mas não sabem exatamente apontar o quê. O segundo bloco entra exatamente aí, quando o desrespeito se torna rotina silenciosa. Um dos sinais mais claros dessa fase é quando ela começa a falar com você de um jeito que não falaria com alguém que admira. O tom fica impaciente. As respostas ficam curtas. O cuidado desaparece. Não há mais esforço em ser justa, apenas em ser rápida. Respeito desacelera a fala, desrespeito atropela. Outro sinal importante é quando ela passa a corrigir você o tempo todo, mesmo em coisas pequenas, especialmente na frente de outras pessoas. Não é ajuste construtivo, é exposição. É demonstração de superioridade disfarçada de sinceridade. Quem respeita, corrige em particular. Quem não respeita, expõe. Outro comportamento frequente é quando ela ignora acordos que vocês já tinham. Coisas combinadas deixam de ser prioridade. Horários, promessas, decisões compartilhadas passam a ser tratadas como flexíveis apenas para ela. Quando acordo só vale para um lado, não há respeito, há conveniência. Outro sinal silencioso é quando ela começa a reagir com ironia quando você se posiciona. Em vez de discordar com argumentos, ela ri, faz sarcasmo ou trata sua fala como exagero. Ironia não é humor quando invalida, é desqualificação. Outro ponto importante é quando ela passa a decidir coisas importantes sem sequer comunicar e só te informa depois. Ou você descobre por terceiros. Isso mostra que você saiu do campo de consideração. Quem respeita, inclui. Quem não respeita apenas avisa, ou nem isso. Outro sinal forte é quando ela não se importa mais com o impacto emocional das atitudes dela em você. Se algo te magoa, isso vira problema seu. Ela não ajusta, não reflete, não se responsabiliza. Respeito gera responsabilidade emocional. Desrespeito terceiriza. Outro comportamento comum é quando ela começa a usar seu silêncio contra você. Se você se afasta para evitar conflito, isso não gera reflexão, gera punição emocional ou desprezo. Silêncio saudável cria espaço. Silêncio desrespeitado vira arma. Outro sinal claro é quando ela se sente confortável em te tratar como opção, não como prioridade mínima. Cancela em cima da hora. Some sem avisar. Volta como se nada tivesse acontecido. Quando isso não tem consequência, o padrão se repete. Outro ponto delicado é quando você percebe que ela se sente à vontade para te desapontar, mas não aceita ser contrariada. O desequilíbrio de poder começa a ficar evidente. Respeito exige simetria básica. Sem isso, há hierarquia emocional. Outro sinal importante é quando você começa a se explicar demais para justificar reações normais. Você sente que precisa provar que não está exagerando, que não está sendo difícil, que não está errado por se sentir assim. Quando você precisa justificar seu incômodo, o respeito já foi abalado. Aqui entra uma verdade central desse bloco. Desrespeito raramente aparece como ataque direto. Ele aparece como indiferença às consequências. Ela não precisa gritar com você para não te respeitar. Basta agir como se seus sentimentos, limites e presença fossem ajustáveis. Outro erro comum é tentar ganhar respeito sendo mais compreensivo, mais flexível, mais paciente. Isso quase nunca funciona, porque respeito não nasce de tolerância infinita, nasce de limite claro. Limite não é agressão, é estrutura. Outro erro grave é evitar conflito achando que isso preserva o vínculo. Quando o respeito já está caindo, evitar conflito apenas confirma que você aceita ser passado por cima. Conflito bem colocado protege respeito. Silêncio excessivo o destrói. O ponto central desse bloco é entender que respeito não se recupera com discurso, se recupera com postura. E postura começa no momento em que você para de normalizar o que te diminui.
Nos próximos blocos, vamos falar sobre o erro mais comum que faz o respeito desaparecer de vez. E como muitos homens, tentando salvar a relação, acabam entregando exatamente o que falta para ela continuar respeitando. Porque amor pode até sobreviver a muita coisa, mas sem respeito ele vira terreno instável e perigoso para quem permanece. Quando o respeito começa a cair, existe um erro específico que acelera tudo. O homem tenta compensar o desrespeito com mais esforço emocional. Ele fala mais, explica mais, se adapta mais, cede mais. E, sem perceber, entrega exatamente o que falta para o respeito desaparecer de vez. O terceiro bloco trata disso. Como o desrespeito se consolida quando você reage tentando agradar. Um dos sinais mais claros de que ela já não te respeita é quando ela percebe que pode te contrariar sem consequência. Você reclama, ela ignora. Você se posiciona, ela relativiza. Você se incomoda, ela segue igual. E você continua ali. Quando não há consequência, o comportamento vira padrão. Outro sinal importante é quando ela passa a testar seus limites de forma mais direta. Comentários atravessados, atrasos recorrentes, promessas não cumpridas, pequenas faltas de consideração. Não são acidentes, são testes silenciosos e cada teste ignorado vira autorização. Outro comportamento típico desse estágio é quando ela reage com impaciência sempre que você tenta falar sobre a relação. Não porque não haja problema, mas porque ela já não te vê como alguém que precisa ser levado a sério naquele diálogo. Quem respeita, escuta. Quem não respeita, interrompe ou evita. Outro sinal forte é quando ela começa a agir como se suas necessidades fossem secundárias. O tempo dela é prioridade. O humor dela dita o ritmo. Seus limites são ajustáveis e você começa a se moldar para não criar problema. Outro ponto importante é quando ela se sente confortável em te frustrar repetidamente, sem demonstrar preocupação real. Cancela, muda planos, some e age como se fosse normal. Normalidade sem cuidado é desrespeito disfarçado. Outro sinal silencioso é quando ela não demonstra nenhum receio de te perder. Não no sentido de posse, mas de cuidado básico. Ela age como se sua permanência fosse garantida, independentemente do comportamento dela. Respeito sempre carrega um mínimo de cuidado com a consequência. Outro comportamento claro é quando ela começa a falar com você como alguém inferior emocionalmente. Não necessariamente com palavras duras, mas com um tom de superioridade, ironia ou desdém. O respeito não está no conteúdo, está na forma. Outro sinal importante é quando ela invalida seus sentimentos com naturalidade. Se você se sente mal, é drama. Se incomoda, é insegurança. Se questiona, é problema seu. Quando seus sentimentos viram inconveniente, o respeito já foi corroído. Agora entra a parte mais crítica. O desrespeito se consolida quando você responde tentando ser mais compreensivo do que firme. Você explica mais, tolera mais, entende mais. E cada vez que você faz isso, reforça a mensagem. Isso é aceitável. Outro erro comum é tentar resgatar o respeito sendo excessivamente racional, calmo ou didático. Mas respeito não volta por explicação, volta por limite. Outro erro grave é usar o medo de perder como guia de comportamento. Quando você age com medo, você se posiciona abaixo. E respeito não flui de baixo para cima. O ponto central desse bloco é entender algo simples e duro. Respeito não se implora, não se negocia e não se reconquista com esforço emocional. Ele existe enquanto há estrutura. Quando a estrutura cai, ele some. Estrutura não é controle, é consequência. Quando você começa a reagir de forma diferente, menos disponível, mais firme, menos explicativa, duas coisas podem acontecer. Ou ela ajusta o comportamento, ou ela se afasta. Ambos os resultados são bons.
O ruim é permanecer sendo desconsiderado. Outro aspecto importante é que muitos homens confundem respeito com aprovação. Acham que, se ela discordar, se irritar ou se frustrar, estão perdendo respeito. Não estão. Estão exercendo limite. Respeito suporta frustração. Desrespeito não suporta limite. Esse terceiro bloco deixa claro que o respeito não desaparece por acaso. Ele some quando o homem passa a aceitar comportamentos que o diminuem em nome da manutenção do vínculo. E toda vez que isso acontece, o preço é alto. Você perde voz, perde espaço e perde presença. Nos próximos blocos, vamos falar sobre o momento em que o respeito já está comprometido. Existe um ponto em que o desrespeito deixa de ser pontual e passa a ser estrutura da relação. Nesse estágio, não se trata mais de uma frase atravessada ou de um comportamento isolado. Trata-se de um padrão que se repete porque foi normalizado. O quarto bloco entra exatamente aqui, quando o desrespeito vira ambiente. Um dos sinais mais claros desse estágio é quando ela se sente confortável em te contrariar publicamente. Não apenas discordar, mas expor, corrigir ou diminuir você diante de outras pessoas. Pode vir disfarçado de brincadeira, sinceridade ou jeito dela, mas o efeito é sempre o mesmo. Você é colocado abaixo. Respeito protege a imagem do outro. Desrespeito a utiliza. Outro sinal importante é quando ela passa a decidir coisas importantes sem qualquer preocupação em te incluir. Não se trata de independência saudável. Trata-se de agir como se sua presença fosse irrelevante no processo. Quando alguém respeita, considera. Quando não respeita, apenas age. Outro comportamento típico desse estágio é quando ela reage com irritação sempre que você se posiciona. Não porque você está sendo agressivo, mas porque ela já se acostumou com você cedendo. O limite, para ela, soa como afronta. Limite só incomoda quem se beneficia da ausência dele. Outro sinal forte é quando ela não demonstra empatia real pelo seu desconforto. Você diz que algo te machucou e a resposta vem em forma de defesa, ataque ou desvio. Não há curiosidade, apenas justificativa. Respeito começa na escuta. Quando não há escuta, não há base. Outro ponto importante é quando ela começa a inverter a culpa. O comportamento dela gera incômodo, mas o problema vira sua reação. Você é sensível demais, inseguro demais, intenso demais. Quando o foco sai da atitude e vai para você, o respeito já foi substituído por controle emocional. Outro sinal silencioso é quando ela se permite ultrapassar combinados sem demonstrar preocupação. Atrasos constantes, promessas quebradas, acordos ignorados. E quando você aponta, a resposta é desdém ou normalização. Quebrar acordos sem consequência é desrespeito institucionalizado. Outro comportamento recorrente é quando ela se sente à vontade para te tratar como alguém previsível e garantido. Ela sabe que você estará ali, independentemente de como ela haja. Isso elimina qualquer cuidado com o vínculo. Respeito nasce do risco. Quando não há risco, não há cuidado. Outro sinal importante é quando o tom dela muda de parceria para superioridade. Ela começa a falar como quem ensina, corrige, julga. Não há troca. Há hierarquia emocional. Relação sem respeito vira relação de poder. Outro ponto delicado é quando você começa a se calar para evitar reação negativa. Você deixa de expressar incômodos, opiniões ou vontades porque sabe que isso vai gerar ironia, impaciência ou desprezo. Esse silêncio não é paz, é autoproteção. Outro sinal forte é quando ela não sente necessidade de se desculpar. Mesmo quando erra claramente, não há pedido de desculpa sincero. No máximo, uma justificativa rápida para seguir adiante. Quem respeita, reconhece erro. Quem não respeita, racionaliza. Aqui entra uma verdade difícil, mas essencial.
O respeito não se perde apenas porque o outro muda. Ele se perde quando o ambiente permite. Toda vez que você aceita algo que te diminui, o ambiente se ajusta para isso. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica inverter sem ruptura. Outro erro comum nesse estágio é achar que falta apenas uma conversa séria. Mas quando o respeito já virou padrão de ausência, conversa sem mudança de postura vira ruído. Palavras sem consequência não reconstrói respeito. Outro erro grave é tentar voltar a ser respeitado, sendo ainda mais compreensivo, paciente ou flexível. Isso apenas reforça a ideia de que você tolera ser passado por cima. O ponto central desse bloco é simples e duro. Quando o desrespeito vira ambiente, não há ajuste fino, há mudança estrutural ou afastamento. Ou você muda a forma como se posiciona, ou a relação continua te diminuindo. Nos próximos blocos, vamos falar sobre o momento em que o respeito já está seriamente comprometido. O que não fazer nessa fase e por que insistir pode destruir o pouco que ainda resta. Porque amor até pode sobreviver a conflitos. Mas sem respeito, ele vira desgaste constante e silencioso. Quando o respeito já virou ambiente e não exceção, surge um efeito colateral perigoso. Você começa a se adaptar para sobreviver emocionalmente dentro da relação. E essa adaptação silenciosa costuma ser o último estágio antes da perda total de posição. O quinto bloco trata exatamente disso. Quando o desrespeito começa a moldar quem você é dentro da relação. Um dos sinais mais claros dessa fase é quando você passa a escolher suas palavras com medo da reação dela. Não por diplomacia, mas por receio. Você filtra, suaviza, engole opiniões e evita temas que antes seriam naturais. Isso não é maturidade emocional, é contenção por medo. Outro sinal importante é quando você começa a normalizar atitudes que antes não aceitaria. Atrasos recorrentes, ironias, falta de consideração, respostas secas. Tudo isso passa a ser justificado internamente como jeito dela, fase. Não vale o desgaste. Quando você precisa se convencer, algo já está errado. Outro comportamento típico é quando ela passa a ditar o clima emocional da relação. Se ela está bem, tudo flui. Se está mal, você anda em ovos. Seu estado emocional passa a ser reação ao dela. Isso cria dependência emocional desequilibrada. Outro sinal forte é quando ela reage com desprezo sutil quando você tenta se afirmar. Não desprezo explícito, mas microdesvalorização. Um olhar, um suspiro, um comentário atravessado. O desprezo silencioso corrói mais do que a briga aberta. Outro ponto importante é quando ela se sente confortável em te comparar com outros homens, com padrões externos, com versões passadas de você. Comparação raramente vem para construir, geralmente vem para diminuir. Respeito não compara, reconhece. Outro sinal silencioso é quando você percebe que ela não leva suas conquistas a sério. O que é importante para você é tratado como trivial, exagero ou irrelevante. Quando alguém respeita, valoriza o que o outro valoriza. Outro comportamento recorrente é quando ela começa a assumir que você vai ceder. Ela decide, impõe, age e espera que você se adapte. E você, muitas vezes, se adapta para evitar conflito. Cada adaptação sem limite reduz sua posição. Outro sinal forte é quando ela reage mal quando você não cede. Se você mantém posição, ela se irrita, ironiza ou te pune emocionalmente com frieza ou distância. Isso mostra que o respeito foi substituído por controle emocional. Outro ponto delicado é quando você começa a sentir vergonha de se impor, vergonha de parecer difícil, controlador, sensível demais. Essa vergonha não nasce do nada, ela é construída quando seus limites são constantemente invalidados. Vergonha não nasce do limite, nasce da desvalorização dele.
Outro sinal importante é quando ela não demonstra nenhum receio de te machucar emocionalmente. Palavras duras, decisões frias, atitudes impensadas. E depois, nenhuma reparação real. Respeito se mostra no cuidado pós-impacto. Aqui entra uma verdade central desse bloco. Quando o desrespeito começa a moldar seu comportamento, a relação já está te custando identidade. Você começa a ser menos você, menos espontâneo, menos confiante, menos inteiro. Outro erro comum nesse estágio é tentar aguentar até melhorar. Mas respeito não melhora com o tempo quando não há mudança de postura. Ele piora. Tempo sem limite não cura, aprofunda. Outro erro grave é achar que o respeito vai voltar automaticamente se você for forte por dentro. Respeito não é sentimento interno, é resposta ao comportamento externo. Sem mudança de postura, nada muda. O ponto central desse bloco é simples e direto. Quando você precisa se diminuir para manter a relação, o respeito já foi comprometido. E a partir daqui, existem apenas duas possibilidades. Ou você muda radicalmente sua forma de se posicionar, ou a relação continua te moldando para menos. Nos próximos blocos, vamos falar sobre o ponto de não retorno, o que acontece quando o respeito já foi profundamente perdido e por que insistir nessa fase costuma destruir o pouco que ainda resta. Porque respeito não se reconstrói com paciência infinita, se reconstrói com limite claro, ou termina. Quando o respeito já moldou seu comportamento e você começa a se sentir menor dentro da relação, surge um momento decisivo. O ponto em que continuar custa mais do que sair. E é aqui que muitos homens permanecem tempo demais, não por amor, mas por medo do vazio que vem depois. O sexto bloco trata do ponto de não retorno do desrespeito. Um dos sinais mais claros desse estágio é quando o seu afastamento não gera reflexão nela. Você diminui contato, se posiciona menos disponível, reduz entrega. E isso não desperta cuidado, diálogo ou ajuste. No máximo, gera frieza ou indiferença. Quando o respeito ainda existe, o afastamento provoca reação. Quando não existe, apenas confirma o desligamento. Outro sinal forte é quando ela reage melhor à sua submissão do que à sua firmeza. Quando você cede, tudo flui. Quando você se posiciona, surge conflito, irritação ou punição emocional. Isso mostra que o vínculo só funciona se você aceitar menos. Outro comportamento típico desse estágio é quando ela não demonstra nenhum receio de te perder. Não há cuidado, não há tentativa de preservar o vínculo. Ela age como se sua permanência fosse garantida, independentemente do tratamento que te oferece. Respeito sempre carrega um mínimo de cuidado com a consequência. Outro sinal silencioso é quando ela não se importa com o impacto acumulado das atitudes dela em você. Você demonstra desgaste, cansaço emocional, frustração. E isso não gera ajuste. No máximo, gera impaciência. Quando o sofrimento do outro vira incômodo, o respeito já acabou. Outro ponto importante é quando ela passa a te tratar como alguém substituível. Não explicitamente, mas na forma como fala, age e decide. Sua presença deixa de ser única e passa a ser funcional. Respeito reconhece singularidade. Desrespeito trata como peça. Outro sinal forte é quando qualquer tentativa de resgate gera mais desgaste do que melhora. Conversas sérias, tentativas de alinhamento, pedidos de mudança, tudo parece piorar o clima, não melhorar. Isso indica que o problema já não é comunicação, é estrutura. Outro comportamento recorrente é quando ela reage com indiferença à sua dor emocional. Não há empatia real. Apenas defesa, justificativa ou silêncio. Empatia é base do respeito. Sem ela, não há recuperação possível. Outro sinal definitivo é quando você começa a sentir alívio ao imaginar a relação acabando. Mesmo com medo, mesmo com apego, existe uma sensação de descanso na ideia de sair.
Esse alívio é seu sistema emocional reconhecendo algo que sua mente resiste a aceitar. Outro ponto delicado é quando você percebe que está ficando na relação para provar algo a si mesmo. Provar que aguenta, que é forte, que não desiste fácil. Mas isso não é força. É autoabandono disfarçado de resistência. Força é saber sair antes de se quebrar. Outro sinal silencioso é quando o respeito não volta, nem quando você muda radicalmente de postura. Você fica mais firme, mais claro, menos disponível. E isso não gera ajuste, apenas distanciamento maior. Isso confirma que o respeito não estava suspenso, estava encerrado. Aqui entra uma verdade dura, mas libertadora. Respeito não se reconstrói quando o outro já se acostumou a te ver abaixo. Pode até haver tentativa superficial, mas a dinâmica profunda raramente muda sem ruptura real. Outro erro comum nesse estágio é insistir só mais um pouco. Acreditar que, se você fizer tudo certo agora, algo vai virar. Mas respeito não volta por desempenho. Volta por consequência. Sem consequência real, não há ajuste real. Outro erro grave é tentar sair explicando tudo. Enumerar dores, listar faltas, pedir reconhecimento. Isso raramente gera respeito. Apenas confirma que você ainda busca validação. Saída forte não precisa ser entendida. Precisa ser sustentada. O ponto central desse bloco é simples e definitivo. Quando o respeito chega nesse estágio, permanecer é continuar se diminuindo. E não há amor que compense a perda contínua de identidade. Nos próximos e últimos blocos, vamos fechar esse tema mostrando como sair dessa situação com postura, como preservar sua dignidade emocional e como evitar carregar esse padrão para o próximo relacionamento. Porque perder o respeito de alguém dói, mas perder o respeito por si mesmo dói muito mais. Quando o respeito chega a esse nível de desgaste, surge um momento decisivo que separa quem se recupera emocionalmente de quem se perde de vez. O momento da escolha consciente. Não é mais sobre tentar entender o outro. É sobre decidir o que você aceita continuar vivendo. O sétimo sinal de que ela já não te respeita é quando qualquer tentativa sua de se posicionar gera reação defensiva ou afastamento, nunca ajuste real. Você fala com firmeza, coloca limite, muda postura e a resposta não é reflexão, é frieza, irritação ou distanciamento. Isso mostra que o respeito não está apenas enfraquecido, ele já não é prioridade. Outro sinal claro é quando ela passa a te tratar como alguém emocionalmente previsível. Ela sabe que você vai tentar conversar, sabe que você vai se explicar, sabe que você vai ceder para evitar conflito. E exatamente por saber disso, ela não muda. Previsibilidade sem reciprocidade destrói respeito. Outro comportamento forte é quando ela se sente confortável em te desconsiderar mesmo depois de você se posicionar. Não há medo de consequência, não há cuidado posterior, não há tentativa de reparar. Quando não há reparação, não há respeito. Outro sinal importante é quando ela não demonstra curiosidade sobre seus limites. Você diz, isso não funciona para mim. E ela não pergunta por quê, nem tenta entender. Apenas reage como se fosse um inconveniente. Quem respeita quer compreender. Quem não respeita quer eliminar o incômodo. Outro ponto delicado é quando ela passa a tratar sua firmeza como problema, não como postura. Você deixa de ser visto como alguém que se posiciona e passa a ser rotulado como difícil, controlador ou exagerado. Esse rótulo é uma tentativa de te empurrar de volta para o lugar confortável para ela. Outro sinal definitivo é quando o respeito não retorna, nem após você reduzir drasticamente a disponibilidade. Você se afasta, cuida de si, diminui entrega, e isso não gera reaproximação saudável, apenas distanciamento maior. Isso confirma algo importante. O respeito não estava condicionado ao seu comportamento recente, ele já havia sido perdido.
Outro comportamento recorrente é quando ela não sente necessidade de te convencer a ficar. Não argumenta, não tenta ajustar, não se expõe emocionalmente. Ela aceita a possibilidade da sua saída sem reação. Isso não é maturidade elevada, é desligamento emocional completo. Outro sinal silencioso é quando você percebe que está lutando sozinho pela dignidade dentro da relação. Só você tenta preservar diálogo, limite e cuidado. Do outro lado, há apenas reação mínima. Respeito não se sustenta unilateralmente. Outro ponto importante é quando o vínculo já não te fortalece em nada. Não há crescimento, não há troca, não há apoio mútuo. Apenas manutenção de uma dinâmica que te diminui. Relacionamentos devem expandir. Quando só contraem, algo está errado. Aqui entra a verdade mais dura e mais libertadora desse bloco. Quando o respeito chega nesse estágio, insistir não reconstrói, apenas prolonga a perda. E muitos homens confundem insistência com força emocional. Não é. É apego à ideia de que algo precisa dar certo porque já durou muito. Duração não justifica permanência. Outro erro comum é tentar sair sem machucar. Mas quando o respeito já foi perdido, não existe saída indolor. Existe apenas saída consciente ou permanência destrutiva. Outro erro grave é tentar sair explicando tudo, buscando reconhecimento, esperando que o outro admita erros. Isso raramente acontece. E quando acontece, costuma ser tarde demais. Fechamento não vem da fala do outro, vem da sua decisão. O ponto central desse bloco é entender algo definitivo. Quando o respeito se perde nesse nível, não é seu papel resgatar, é seu papel se preservar. Preservar não é atacar, não é humilhar, não é punir. É sair do lugar onde você já não é considerado. Quando você aceita isso, algo muda internamente. Você para de lutar contra a realidade, para de tentar ser ouvido onde não há escuta, para de se moldar para caber. E essa mudança interna é o primeiro passo para recuperar algo essencial, o respeito por si mesmo. No próximo e último bloco, vamos fechar esse tema mostrando como sair dessa situação com postura, como reconstruir sua base emocional e como evitar repetir esse padrão no futuro. Porque perder o respeito de alguém é doloroso. Mas continuar onde ele não existe é devastador. No fechamento desse tema, a verdade mais importante precisa ser dita com clareza absoluta. Quando o respeito acaba, o relacionamento deixa de ser espaço de construção e passa a ser espaço de desgaste. E nenhum sentimento compensa isso no longo prazo. Perder o respeito de alguém não acontece de um dia para o outro. Ele se perde quando limites não são sustentados, quando comportamentos são tolerados em nome da paz momentânea, quando você se adapta repetidamente para não incomodar. O problema não é errar uma vez, é permanecer errado por tempo demais contra si mesmo. O erro final de muitos homens não é amar demais, é ficar onde já não são considerados. Quando o respeito acaba, o vínculo muda de natureza. Ele pode até continuar existindo, mas passa a funcionar sobre hierarquia emocional, não sobre parceria. Um fala, o outro se adapta. Um decide, o outro aceita. Um testa, o outro engole. E isso cobra um preço silencioso. O primeiro preço é interno. Você começa a duvidar da própria percepção. Questiona se está exagerando, se está sendo sensível demais, se deveria aguentar mais um pouco. Esse autoquestionamento constante é sinal de que o ambiente já está te distorcendo. Ambientes saudáveis não confundem, eles esclarecem. O segundo preço é comportamental. Você deixa de ser espontâneo, deixa de dizer o que pensa, deixa de agir com naturalidade. Tudo vira cálculo emocional. E quando viver exige cálculo constante, algo essencial já se perdeu. O terceiro preço é identitário. Você começa a ser menos você, menos firme, menos confiante, menos inteiro.
E nenhuma relação vale a perda contínua de identidade. Aqui entra o ponto mais libertador de todo esse tema. Respeito não se pede, se exige com postura ou se retira da equação. Exigir respeito não é gritar, ameaçar ou dominar. É simples e firme. Quando algo te diminui, você não permanece. Quando algo te atravessa, você não normaliza. Quando algo te machuca, você não racionaliza indefinidamente. Postura é ação, não discurso. Outro ponto essencial do fechamento é entender que respeito não volta com esforço emocional extra. Não volta com mais paciência, mais compreensão ou mais entrega. Pelo contrário, isso costuma acelerar a perda, porque comunica que você aceita ser tratado de qualquer forma. Respeito volta com limite, ou não volta. Outro aspecto importante é aceitar que nem todo relacionamento merece ser salvo. Alguns existem para ensinar, outros para revelar limites, outros para mostrar exatamente o que você não deve mais aceitar. Encerrar não é fracasso. Fracasso é insistir onde você se diminui. Outro ponto decisivo é que sair de uma relação sem respeito não te torna frio, duro ou egoísta. Te torna consciente, te coloca novamente no centro da própria vida. E quando você se coloca no centro, algo curioso acontece. O padrão muda. Você começa a atrair relações onde não precisa lutar para ser considerado, onde discordar não vira guerra, onde limites não geram punição. Isso não acontece por sorte, acontece por critério. Outro aspecto fundamental é que o respeito que você exige dos outros começa no respeito que você tem por si mesmo. Se você se abandona para manter alguém, ensina o outro a te abandonar também. Autorrespeito não é discurso bonito. É decisão difícil sustentada no tempo. Outro ponto final é entender que não existe amor saudável sem respeito consistente. Pode existir apego, pode existir hábito, pode existir medo de ficar sozinho. Mas amor real exige consideração mútua. Onde não há respeito, há apenas permanência. Encerrar esse tipo de vínculo exige coragem, porque envolve abrir mão do conhecido para preservar o essencial. Mas essa coragem é recompensada, não imediatamente, mas profundamente. Você dorme melhor, respira melhor, volta a se reconhecer no espelho. E isso vale mais do que qualquer relação que te exige silêncio, adaptação constante ou diminuição pessoal. Se esse vídeo te ajudou a enxergar sinais que você vinha tolerando ou racionalizando, aproveita a tela final para assistir aos outros conteúdos do canal sobre postura masculina, limites emocionais e relacionamentos saudáveis. Se inscreve no canal para continuar aprendendo a se posicionar com clareza, porque respeito não é luxo em um relacionamento, é o mínimo. E quando ele acaba, o ato mais forte não é insistir, é sair com dignidade. No fim, lembre disso. Amor pode até tentar sobreviver sem respeito, mas você não deveria.